o ponto central do Evangelho de São Mateus. Ainda que esta interrogação, e vós quem dizeis que eu sou, esta pergunta de Jesus é também assombrar-nos e assombros. Alguns de vós, mais atentos, poderias perguntar o que é que aquela primeira leitura tem a ver com este Evangelho. Eu diria que tem muito a ver, mas isso implicaria que os meus 8 minutos que o Papa Francisco recomenda para a homilia se esgotassem logo nessa explicação. Vamos ficar modestamente numa pequenina meditação sobre porque é que é central esta narrativa que acabámos de ouvir. Ela diz respeito a Jesus. Quem é Jesus? Mas diz também respeito à Igreja. E finalmente, e aqui gostaria eu de centrar, diz respeito a mim, a ti. E vós, quem dizes que eu sou? Eu lembro até a primeira em São Nicolau, em Lisboa, que fiz a homilia mais curta da minha vida. Nosso Senhor também fez uma homilia muito curta em Nazaré, quando comentou o profeta Isaías. Limitei-me simplesmente a perguntar: e vós, quem dizeis que é Jesus? Calei. Passado anos encontrei o antigo partilhante de petições. Foi a mais longa homilia que o Senhor fez. Eu fiquei muito contente. Mas não vou gostar esse contentamento, porque gostaria de explicitar um pouco mais. É uma questão fundamental em que nós, que nos confessamos cristãos, temos sempre que responder. Quem é Jesus Cristo para mim? Para os primeiros cristãos, reparem, era muito importante recordar uma vez de outra a quem estavam eles a seguir. Como é que estavam a colaborar no seu projeto, no projeto de Jesus Cristo. E por quem estavam eles a arriscar a vida. Sim, meus irmãos, nos primeiros séculos de perseguição, e hoje, século XXI, essa perseguição continua. Basta atendermos ao que se passa, por exemplo, já mais próximo de nós, da língua, e até da experiência de lá termos estado, porventura, em Moçambique, a perseguição do Daesh. Por quem estavam e por quem estão hoje a arriscar muitos dos nossos irmãos na fé. Reparei que entre nós, a nossa primeira reação, quando se pergunta quem é que diz que é Jesus, é uma resposta de tipo doutrinal. E confessar, de uma forma rotineira, que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, o Redentor do mundo, o Salvador da humanidade. São títulos todos eles muito solenes, muito verdadeiros, muito teológicos, sem dúvida, mas que podem ser pronunciados sem conteúdo vital algum. O que é que isto tem a ver com a minha vida concreta? Pio-se. Eu ainda te espero, gostaria, antes de partir da peregrinação cá na Terra, de ver Pio-se com o processo de canonização, porque há muita injustiça
a respeito de Pio XII, mas não veio agora para o caso. Mas já Pio XII dizia, e depois João XXIII, São João XXIII, o repetiu com insistência. Este divórcio entre a fé que proclamamos e a vida que proclamamos. Será que basta simplesmente pronunciarmos estas fórmulas para logo nos tornarmos seguidores de Jesus? Discípulo significa o que segue Jesus. A pergunta de Jesus, reparem, não pode ser apenas uma opinião. Ela interpela-nos. Por isso, na minha experiência de parte da eleitoral, naquela homilia, alguém, felizmente, ficou interpelado. Quem dizes tu que és Jesus? Não é o dizer da boca, que é importante também. Não temos acanhamento de dizer sou cristão porque sigo Jesus. Mas o que convence não é o que eu digo, é o testemunho de vida que eu tenho. E aqui é que eu me sinto verdadeiramente também interpelado. As palavras de Jesus pedem uma opção radical. Jesus, ou é para nós uma personagem, porventura, o homem mais perfeito que existiu? Há quem pense assim. Ou porventura, o homem que mais nos pode ensinar como comportarmos nesta vida? Também é. Ou então mesmo um homem que foi um grande revolucionário, a Revolução do Amor? Também há. Mas não é isto. Ser uma pessoa decisiva na minha vida é aquela que me proporciona a compreensão última da minha própria existência, da orientação decisiva na minha vida e nos oferece a esperança definitiva. Mas atenção, não foram a carne nem o sangue que te revelaram mas meu Pai que está nos céus. Não temos mérito, é um dom de Deus que acolhemos. Querer amar, servir e testemunhar Jesus Cristo com a palavra, mas sobretudo com a vida, não simplesmente com o emblema que eu ponho. Até numa frase que me interpelou: não fales de Jesus sem te interrogarem acerca dele. Esta frase pode escandalizar, é de uma autora André Sérgio. Não fales de Jesus sem te interroguem acerca dele. Porque ao me interrogar, quando o meu comportamento e a atitude perante a mim e perante os outros for uma atitude de atenção, de preocupação, não passar ao lado, como foi dito pelo Sr. Cardeal Adé, a propósito de um grande cristão que eu não posso deixar de recordar neste momento, Eugênio Fonseca, o homem que realmente vivia sempre esta preocupação. Não posso deixar de dizer que o perdão aos inimigos, àqueles que me fazem mal, a solidariedade daqueles de quem eu não me afasto, mas que me aproximo, o meu próximo, não porque está apenas ao lado, mas porque eu estou ao lado dele e estou atento. Ora bem, é isso que faz com que um colega de escritório, ou com que um vizinho, ou com
Porquê é que faz isso? Porque sim, Jesus. A pergunta em vós quer dizer que eu sou. Ganha então de sentido novo. Não é já uma questão sobre Jesus, mas sobre nós próprios. E aqui é que está a questão. Quem sou eu? Em que é que eu acredito verdadeiramente? A partir de que é que orienta a minha existência? A que se reduz a minha fé? Olhai, irmãos, somos porventura muito religiosos, mas um teólogo francês, Marcel Legault, ele dizia, ou escrevia esta frase, que é uma frase dura, mas talvez bem real. Esses cristãos ignoram quem é Jesus e estão condenados pela sua própria religião a nunca o descobrir. É porque uma coisa é sermos muito religiosos, outra coisa é ser verdadeiramente cristãos. Eu tive a experiência em 66 de ir ao curso de cristandade e creio que posso dizer a maior parte dos que ali estavam naquele curso de cristandade eram pessoas praticantes religiosos do culto, mas havia de ver a alegria da cara do médico, nunca mais voltei a conhecer. Tinha deixado a sua profissão de médico e voltou a ela, criando até com outros dos participantes, até que inscrevi, uma associação de apoio aos alcoólicos de regeneração. É que, de facto, quando descobrimos Jesus Cristo e nos deixamos interpelar por Ele, há alguma coisa boa. E para terminar, não posso deixar de referir como é um sinal de esperança tantos jovens atualmente que procuram conhecer, amar, servir e testemunhar Jesus Cristo pela sua própria vida, pela sua solidariedade, pela sua disponibilidade. Cabe-nos a Cutis, um jovem de 15 anos, durante esta semana esteve na Berlinda, aquele jovem que matou a mãe. Mas também temos que pôr na Berlinda jovens como Carlos Acutis, como Pedro Brasileiro, que de facto foram testemunhas de Jesus porque o encontraram. Mas olha, é preciso procurá-lo. Acutis era um jovem de 15 anos que estabeleceu uma relação de comunhão com Jesus Cristo na adoração eucarística, mas alimentando a sua adoração com a leitura da Sagrada Escritura, mas sobretudo pelo seu testemunho esse que está expresso no processo da sua canonização por aqueles outros jovens e menos jovens que nos mostraram como de facto é pela vida que nós testemunhamos e depois somos levados a levantar a interrogação: porquê é que tu és assim? Eu termino com uma frase que li ontem de Ibn Arabi. O nome não vos diz nada. É um grande sufi, ou seja, um islâmico, portanto, maltano, muçulmano, que foi, de facto, um grande filósofo, um grande místico, muito próximo de São João do que vai ser São João da Cruz, do que vai ser Santa Teresa d'Ávila. Ele tem essa frase que nos faz pensar, porque é paradoxal.
aquele que ficou prisioneiro dessa doença, que se chama Jesus, já não pode curar-se. Quando se ouve a primeira vez, estranha-se, mas à segunda, entranha-se. Aquele que ficou prisioneiro dessa doença que se chama Jesus, já não pode curar-se. Quando encontramos Jesus na nossa vida, a nossa vida muda. Que o diga Charles Foucault, que o diga tantos santos que estão aqui. Seria a ocasião de dar-vos alguns de vós testemunho como de facto a vossa conversão começou neste encontro íntimo, pessoal, com Jesus Cristo. O cristão não nasce, o cristão faz, e faz pela graça de Deus, como Jesus corrigiu o erro. Não, como Jesus acrescentou